Então, nós, como sindicatos, vimos discutindo qual seria a nossa melhor contribuição. De início, fomos à busca da concepção mais adequada sobre o que consideramos uma defensoria ideal. E duas assertivas, senhores, nos pareceram um bom princípio para desenharmos as bases do que queremos para o órgão cuja missão institucional nos seduziu. Quais sejam? Primeiro, o Brasil é a única nação que deu tratamento constitucional ao direito de acesso dos insuficientes de recursos à justiça. Segundo, a Defensoria Pública, com sua missão constitucional de garantir os princípios constitucionais de acesso à justiça e igualdade entre as partes e o direito à efetivação de direitos e liberdades fundamentais, ou seja, o direito de ter direitos, desponta no cenário nacional e internacional como uma das mais relevantes instituições públicas, essencialmente comprometida com a democracia, a igualdade e a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Eis aí duas verdades incontestes. Mas ainda, a simples existência do nosso sindicato, envolvido numa luta sem fim para a criação do quadro de apoio, começando a discutir as relações de trabalho dentro do ambiente da instituição e agora totalmente envolvidos nessa luta pela autonomia da defensoria, demonstra que a democracia está no DNA dessa instituição. E é nesse contexto que afirmamos, sem qualquer dúvida, que todos os servidores atualmente prestando seus serviços para a Defensoria Pública Federal estão mobilizados para, unidos, reivindicarem que se conceda a propalada autonomia, pois temos visto que os colegas que trabalham nas defensorias regionais, que já conquistaram esse direito, estão em outro patamar, conseguem se estruturar com mais agilidade, têm maior mobilidade para prestar assistência e não se influenciam pelas eventuais mudanças políticas decorrentes da salutar alternativa de poder, tão típica de uma democracia. Esse patamar impede que haja interrupções no dia a dia das suas ações, o que pode significar interrupção da prestação jurisdicional a quem dela mais precisa. E este risco é quase nulo nas regionais, o que não acontece no nível federal e no DF, simplesmente porque somente elas não foram contempladas com autonomia. Surge, então, a famosa pergunta que não quer calar. Por que se permitiu que a Defensoria Federal e a do DF, somente elas, não conquistassem sua autonomia? Sabemos que no processo de negociação da PEC 358 de 2005, Reforma do Judiciário, aprovada na Câmara, quando discutida no Senado, verificou-se que a Defensoria da União e do DF não tinham sido contempladas. E, para não atrasar a promulgação do que já estava acordado, manteve-se o texto da Câmara com o compromisso de, a posteriori, retornar à Câmara, acrescentando um artigo que concederia essa autonomia àquelas entidades. Achamos que aí está o cerne da questão. Como entender esse acordo? É relativamente fácil se depreender que, tão logo fosse aprovada na Câmara, a inclusão desses dois segmentos da Defensoria. Seria promulgado o artigo usando-se o raciocínio de que o chamado fatiamento da reforma do Judiciário continuaria a acontecer e que o fato da Defensoria ser indivisível, conforme matéria transitada e julgada pelo STF no ano 2000, faria essa promulgação.